Tudo bem? Espero que sim. Terceira pergunta. Será que é possível um cristão se afastar dos desejos da carne? Vamos ver? Essa talvez é a pergunta aí de muitas pessoas. Pastor, qual conselho, até baseado mesmo na Bíblia, como deixar de ser aí um cristão carnal? Qual seria um conselho, uma orientação bíblica para deixar de ser um cristão carnal? Bom, essa expressão carnal é preciso ser explicada, porque para quem não está no contexto evangélico, cristão, não vai entender essa expressão carnal. O que é ser carnal? Bom, a Bíblia usa essa expressão em dois sentidos. Primeiro, para mostrar a materialidade do ser humano, ou seja, você é carne, você é feito de carne e de osso. Mas também a Bíblia usa isso para falar sobre os desejos da carne, os desejos do ser humano, os desejos baixos, aqueles que levam para longe de Deus. Inclusive, até separei aqui alguns textos que eu gostaria de ler aqui com vocês, que vai falar sobre isso. Quer ver? Eu separei, só um minutinho, eu já lhes digo. Efésios 2, versículo 3, vai falar sobre uma definição simples de carnal. Olha só, escute a Bíblia. Efésios 2, versículo 3 nos diz assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Obviamente que a expressão carnal ou desejos, inclinações da carne, está falando sobre os desejos pecaminosos. Aquele que nos leva para longe de Deus e nos faz pecar. Então veja, por exemplo, o que Paulo escreveu lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Concupiscência, desejo da carne. E por quê? Olha o que ele diz no verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, quando a Bíblia fala dessa expressão desse jeito, ele está se referindo à nossa natureza pecaminosa que sempre vai nos levar para baixo, porque ele está dizendo, elas são opostas entre si. Uma luta contra a outra. E você fez uma pergunta muito clara, como o cristão pode vencer os desejos da carne e viver de maneira espiritual para Deus. Olha, amigo, não há outro meio, não há atalhos aqui. Só podemos vencer as inclinações naturais que nós temos na nossa natureza quando nós submetemos a nossa natureza a uma cirurgia espiritual do Espírito de Deus. Lembre-se que o Evangelho, ele é o poder de Deus que nos transforma. Quando o Evangelho entra no coração do indivíduo, ele transforma o indivíduo de dentro para fora. Mas quem faz isso? É o Espírito Santo. Então, o que devo fazer para que eu possa vencer essa inclinação para o mal? A resposta é você se submeter ao poder do Espírito de Deus. E como, pastor, eu me submeto ao poder do Espírito de Deus? É muito simples. Leia a Bíblia. A Bíblia não é um livro morto. A Bíblia não é um livro qualquer. Parece somente um livro qualquer, porque tem capa e contracapa. Tem páginas entre as duas capas. Mas aqui, esse livro é um livro vivo. E ele é eficaz. Pessoas de alta periculosidade leem a Bíblia e se tornam pessoas inofensivas. O maior poder, a maior convicção de que a Bíblia é o que diz ser a palavra de Deus é o poder que ela tem de transformar as pessoas. Então a Bíblia, ela é fundamental e essencial nesse processo. Quer que o Espírito Santo habite em você? Leia a Bíblia de maneira reflexiva. Todos os dias, ela é o alimento para a nossa alma. Segundo, ore. Não há relacionamento sem diálogo. Você precisa dialogar com Deus sempre. Agora, quantas vezes nós devemos orar durante o dia? Diz a Bíblia que Daniel orou 3 vezes ao dia. Será que 3 vezes ao dia basta? A Bíblia fala orar sem cessar. É ter uma atitude de oração constante. Você não vai
ficar ajoelhado 24 horas por dia. Não. E nem sequer ficar de olhos fechados, porque é bom, quando a gente ora, que a gente feche os olhos e medite. Tenta imaginar a pessoa de Deus, ele assentado no seu trono, sabe? Mas nem sempre você vai poder estar de olhos fechados para orar. Você pode, no seu carro, dirigir e pode orar. Se você fechar os olhos, vai acontecer um acidente. Então, é bom que não feche. Mas você pode estar em constante oração quando você toma por princípio que a sua vida tem que ser baseada em atitudes de oração. Sempre. Você está conversando com um amigo, você está orando. E o terceiro ponto, amigo. Primeiro, ler a Bíblia. Segundo, orar sem cessar. Uma atitude de oração ao longo do dia. E terceiro, é você partilhar a sua fé com alguém. Isso é fundamental, é extremamente importante. Tem pessoas que leem a Bíblia, tem pessoas que oram que se perderão. Por quê? Porque eles não transmitiram a mensagem que os alcançou. Porque se ele não transmite a mensagem que o alcançou, é sinônimo, quer dizer, que supostamente o alcançou, é sinônimo que não alcançou. Porque quando a gente encontra Jesus, a gente tem um desejo incontido no coração de levar Jesus para outras pessoas. Foi Ellen White mesmo que diz que o verdadeiro cristão já nasce no reino de Deus como missionário. Ela também diz que o primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Se eu não estou levando outros ao Salvador, é de se perguntar se o meu coração foi regenerado ou se eu sou um verdadeiro cristão, porque todo verdadeiro cristão já nasce no reino de Deus como missionário. Então não há segredo. Bíblia, oração e pregar o evangelho. Aí você se submete ao poder do Espírito Santo e ele te faz uma cirurgia espiritual, tirando a sua natureza, ou anulando pelo menos a sua natureza pecaminosa e carnal, te implantando no coração a natureza celestial e santa. Obrigado, pastor.